Fala, meus amigos e minhas amigas, continuando aqui a nossa revisão nos vasopressores. Hoje a gente vai falar de noradrenalina em infusão contínua. É uma das substâncias mais potentes da medicina. A noradrenalina é uma substância que você tem que ter extremo cuidado e até medo de manusear, de manipular. É um poderosíssimo agonista alfa, ou seja, causando vasoconstricção periférica. Também tem ação em receptores beta-1, porém clinicamente pouco eficiente. Então, pensou em noradrenalina, você vai pensar em receptor alfa, em vasoconstricção periférica, e isso traz um retorno venoso adicional para o paciente, né? E é o que eu falo aqui. Traz um retorno venoso que tem ação sinérgica com os efeitos inotrópicos, culminando em aumento do débito cardíaco. A gente viu que a noradrenalina também tem um leve efeito beta-1, tá? Então, isso significa que é uma ação inotrópica, uma ação de aumento de contratilidade. Mas assim, se você for colocar numa balança, acredito que 90% seja mais pelo aumento do retorno venoso. E aí o paciente melhora, né, a pressão arterial dele pela vasoconstricção periférica e o aumento do retorno venoso. Olha só que interessante, poucas pessoas sabem dessa informação. Também aumenta o fluxo coronariano, porque aumenta a pressão arterial diastólica, que é a pressão que perfunde as coronárias. É o vasopressor mais usado no mundo para combater a maioria dos choques. Então, falar de noradrenalina é falar de paciente grave. E a maioria dos pacientes graves que se encontram numa situação de início de choque ou de um choque avançado, já com uma hipotensão já instalada, a noradrenalina terá decisão assim, fundamental no desfecho desse paciente. Se você começa rápido a noradrenalina, você consegue impedir a evolução desse paciente para um quadro pior. Nomes: noradrenalina ou noraepinefrina, e também existem outros nomes comerciais, o Levoped e o Hiponor. Lembrando que eu não possuo conflitos de interesses em relação a medicações, viu, meus amigos e minhas amigas? Eu preciso falar esses nomes para que você saiba os nomes comerciais. E agora nós entraremos numa grande polêmica aí da noradrenalina, né, em relação à apresentação. Se você é uma pessoa que já trabalha, né, que tem a vivência com a noradrenalina, com certeza você deve ter tido essa dúvida aí na sua carreira, ou algum colega fez esse questionamento. Vamos colocar aí na tela a ampola da noradrenalina, preste atenção. Existem duas apresentações, certo? Existe o bitartarato de noradrenalina e existe o hemitartarato de noradrenalina. Na tela tá aparecendo aí, ó, o hemitartarato de nora. E se você prestar atenção, na ampola diz que tem 8 mg em 4 ml. E o bitartarato, ele vem com 4 mg em 4 ml. A maioria das pessoas pergunta: a nora é de 8 mg em 4 ml ou é de 4 mg em 4 ml? Porque pelo raciocínio, uma tem 1 mg por ml e a outra tem 2 mg por ml. Mas isso não ocorre, certo, pessoal? Sempre, qualquer ampola de noradrenalina tem 1 mg por ml de nora. Então, seja o hemitartarato ou seja o bitartarato, cada ampola tem 4 mg. E isso é uma causa muito comum de confusão aí dos nossos colegas. E aí você pergunta, né? Mas, Tiagão, na ampola de hemitartarato, na própria ampola está dizendo que são 8 mg em 4 ml. Então, e se você olhar um pouquinho mais abaixo ali na ampola, e vai aparecer na tela aí, ó, cada ml desta solução contém 1 mg de nora base. Então, é essa informação a real importante. A real informação que você deve levar em consideração para calcular nas suas doses. Regra geral: nora, sempre uma ampola tem 4 mg. O que acontece é que o hemitartarato, ele pesa muito. Então, cada ml do hemitartarato de noraepinefrina tem 1 mg de nora mais 1 mg de hemitartarato. E aí faz os 2 mg que a ampola fala.
Maravilha? Mecanismo de ação. Maioria desse mecanismo é por agonista alfa, como a gente já conversou, né? E o efeito máximo em 5 minutos. Porém, em 30 segundos você já tem um efeito inicial ali. Indicações, ó, choques que cursam com hipotensão arterial importante. E a via pode ser administrada em periférico por até 72 horas, mas a preferência é em acesso venoso central. Obviamente, né, meus amigos? Quando você começa a noradrenalina no paciente grave, você pode sim começar no acesso periférico. Isso pode ficar por até 72 horas, mas você não vai fazer isso. É muito... não, no livro fala que pode ficar até 72 horas. Vamos deixar o paciente aqui 3 dias com a nora no periférico. Não, né, meus amigos? Nós precisamos fazer essa conversão o mais rápido possível para um acesso venoso central. Acredito que 2, 3 horas ali no máximo você já tem que estar com o paciente com um acesso central puncionado e a nora correndo nesse acesso central. Eu coloquei aqui uma observação nessa questão para você evitar força antecubital e a mão. Tenta puncionar uma veia mais calibrosa ou no antebraço ou na região aqui do braço, da veia cefálica, né, do bíceps, porque são veias mais retas e são veias que estão longe de dobras, como é o caso da fossa antecubital. Se não tiver jeito, aí você tem que funcionar em um lugar mais arriscado, né? O grande risco que eu me refiro é que essa nora extravase, o acesso seja perdido e ela comece a ser infundida no subcutâneo do paciente. Isso vai causar uma vasoconstricção absurda nessa região, podendo até causar necrose daquele local. Então nós precisamos ficar bem atentos à infusão da nora no periférico e a gente passa para o central basicamente por isso, né? Para não ter esse medo aí. Agora vamos falar de doses. Doses para infusão contínua. 0,05 a 1 micrograma por quilo por minuto. Essas doses são bem importantes, são bem usuais e a gente vai discutir agora como você prepara uma solução padrão, que eu sugiro, né? E qual seria uma dose interessante para você começar a infusão de noradrenalina. Solução padrão sugerida: 16 ml de noradrenalina, são 4 ampolas, né? Um total aí de 16 miligramas, como eu falei. Cada ml tem 1 miligrama de nora, com 234 de soro glicosado a 5%. Isso daí dá uma concentração de 64 microgramas por ml. Esta é a solução mais usada no Brasil. E muitos colegas trabalham em hospitais diferentes, né? E cada hospital, às vezes, ele tem a sua solução padrão. Tem hospital que é 1 ampola de nora, tem hospital que são 8 ampolas de nora como solução padrão. Isso varia muito do lugar que você trabalha, mas no Brasil a solução padrão mais usada, a que é mais prevalente, é essa daí, com 4 ampolas de noradrenalina. É super importante que você respeite a solução padrão do seu hospital, porque a maioria dos profissionais que ali trabalham estão acostumados com aquela solução. Então, se você sai desse padrão, né, de onde você trabalha, acaba que confunde um pouco o pessoal. Às vezes você trabalha no hospital A e de dia, e à noite você trabalha em outro, e as soluções padrões de nora são diferentes. Você tem que se atentar a isso, tá? Não é obrigatório, você pode fazer uma solução padrão, uma solução, na verdade, né, do jeito que você quiser. Se quiser colocar meia ampola de nora, se quiser colocar 10 ampolas de nora, mas a gente tende a fazer essa 4 ampolas em 234, certo? Que você já raciocina do mesmo jeito sempre. E aí, ó, você pode fazer uma infusão de 3,3 ml hora a 65,6 ml hora, que vai dar aquela faixa que eu falei, né? De 0,05 a 1 micrograma por quilo minuto num paciente de 70 quilos. E assim, na prática você vai fazer essa solução e vai iniciar a 10 ml hora. Eu coloco essa observação. Essa dose de 10 ml hora equivale a 0,15 micrograma por quilo por minuto para um paciente de 70 quilos, certo? E o grande segredo, digamos assim, de uma solução vasopressora em infusão contínua é você iniciar, eu sugiro, é uma dose super segura, essa dose de 10 ml hora, que é 0,15 micrograma quilo minuto, e aí você vê a resposta do paciente. No começo, quando eu trabalhava na UTI, era muito engraçado, né? No começo da minha carreira,
Eu chegava lá, né, eu trabalhava numa UTI geral e também era pós de cirurgia cardíaca. E às vezes eu ia começar a noradrenalina e ficava muito em dúvida qual dose inicial, né? Como é que eu ia fazer esse manejo aí. E hoje para mim é muito claro. Você começa a 10 ml hora e esse começo você só precisa de um fator, ser uma dose segura e uma dose tendendo mais para ser mais baixa. E aí depois que você começou a 10 ml hora, você vai ver a resposta do paciente. Pode ser que ele já fique normotenso e aí você acertou a dose de primeira, o que é menos frequente. Pode ser que ele fique hipertenso com essa infusão de nora e aí você percebe que a sua dose está excessiva e você diminui de 10 ml hora para 5 ml hora. Ou pode ser que ele ainda permaneça hipotenso. E aí você vai de 10 ml hora para 15 ml hora e aí reavalia a resposta mais uma vez. Ah não, ainda está hipotenso. De 15 ml hora você vai para 20 ml hora. Se você entende que a medicação vasopressora funciona assim, de acordo com a dose versus a resposta do paciente, fica muito fácil de titular e de manusear qualquer paciente chocado, tá? Existem outras diluições de noradrenalina que são mais concentradas. A gente falou da de 4 ampolas, existe a de 8 ampolas, existe a de 16 ampolas também, tá? Mas assim, são soluções super concentradas e você vai usar naquele paciente muito grave e que está com a restrição volêmica também. Vamos falar de eventos adversos. O principal evento adverso da noradrenalina é a hipertensão grave, né? Noradrenalina é muito comum o paciente apresentar hipertensão. Uma vez eu estava fazendo uma endoscopia no hospital que eu trabalhava, o Hospital Vila Santa Catarina, aqui em São Paulo, e a gente foi até a UTI fazer uma endoscopia. E é frequente esses pacientes estarem hipotensos, apesar de estarem recebendo a infusão de noradrenalina, porque às vezes, dependendo da UTI ou dependendo daquele dia, o serviço está muito puxado e essa titulação às vezes demora. No lugar de o profissional avaliar ali a cada 5 minutos, ele só reavalia de hora em hora. E aí o paciente passa esse gap inteiro aí, precisando de um reajuste, né? Mas como ninguém está ali em cima, ele não recebe. E eu cheguei lá naquela UTI, o paciente estava entubado, a gente ia fazer uma endoscopia para ele e eu ia participar da sedação porque às vezes tem instabilidades, às vezes você precisa fazer uma sedação diferenciada. E quando eu cheguei lá e percebi que o paciente estava hipotenso, eu pedi para a pessoa que estava comigo, que era um residente, fazer um bolos de nora, que era da bomba de infusão contínua. E aí acabou que ele fez o bolos de nora, ele deve ter injetado ali 2, 3 ml, e geralmente quando a nora está na infusão contínua, é aquela nora que a gente conversou, né? E você não pode fazer esses bolos tão altos, no máximo 1 ml, meio ml, mas as bombas de infusão, às vezes, elas vão além do que você precisa, né? Você programa ali para dar 1 ml, segura o botão do bolos, e às vezes ela dá 1 ml meio, 2 ml, e você tem que tirar rápido. E foi um erro meu também, certo? Não ter informado isso para o residente. Eu já achava que ele sabia dessa informação, era um R3, e eu pedi só para ele fazer um bolos rápido ali de nora. Acabou que ele fez um bolos excessivo, de 2, 3 ml. O que é que aconteceu com o paciente? Ele estava lá com a pressão de 7/5, alguma coisa assim, e a pressão dele foi para 17, 18/10/11. Ou seja, ele passou para um quadro de hipertensão e naquela hora a frequência cardíaca dele baixou e o pessoal começou a ficar aflito, né? A enfermeira olhou, estava do lado assim, estava lá no posto da enfermagem, né, que fica perto, ela já começou a falar, o paciente vai parar, o paciente vai parar. Começou a falar assim, né, meio desesperada. E eu tava na hora lá, né, comecei a olhar para o pessoal, todo mundo meio aflito, assim, achando que o paciente ia parar. Naquele momento, a frequência cardíaca em 50. E eu fiquei, não, peraí, pessoal. Todo mundo querendo fazer alguma coisa, né, mas sem saber o que fazer. Não. Fiquem tranquilos, faz parte. Isso aí é um colateral, meus amigos. Não há nenhum estresse, não, você não precisa se afobar. Por quê?
O que aconteceu foi um bolus inadvertido de noradrenalina. Como reação a esse bolus, né? Houve um aumento muito grande do retorno venoso, porque fez uma vasoconstricção periférica excessiva, e o coração responde diminuindo a frequência cardíaca, já que ele consegue um maior volume sistólico. Lembrando que débito cardíaco é frequência cardíaca versus o volume sistólico. Como você aumentou o volume sistólico, a frequência cardíaca cai para se manter o débito cardíaco. Então, isso é a bradicardia reflexa que acontece com vasopressores em bolos de ação maior alfa, certo? É bem frequente isso e não precisa ter medo dessa bradicardia. Dificilmente o paciente vai parar. E foi o que aconteceu. A gente esperou um pouquinho, a pressão foi caindo e a frequência cardíaca foi voltando ao parâmetro normal dela, tá? Vamos voltar aqui nos eventos adversos. Arritmia cardíaca também é possível. Pode haver isquemia ou até necrose de extremidades. E a gente vê muito isso nos pacientes em extremo choque, que estão recebendo doses altíssimas de noradrenalina. Você vê que a mão deles, as pontas dos dedos, começam a ficar bem escurecidos, vai tendendo a ficar preto mesmo. Pode acontecer isquemia esplâncnica, que são das vísceras. Também pode acontecer bradicardia reflexa, que eu acabei de mencionar, né? Esse fato que aconteceu. Observações. Existe a possibilidade de doses variando de 1 a 3,3 microgramas por quilo por minuto no choque refratário grave. É uma dose bem alta de nora, tá? No começo a gente falou que a dose máxima seria de 1 micrograma por quilo por minuto, mas você pode chegar até 3,3 microgramas por quilo por minuto. Uma dose bem expressiva naquele paciente que está ali na beira da morte, e você tenta segurar ele o máximo possível. E eu falo aqui em relação ao segundo vasopressor, né? A gente sabe que a noradrenalina, ela é o primeiro vasopressor na maioria das vezes, e aí você pode iniciar o segundo vasopressor quando você atinge essa dose aí de 1 micrograma por quilo por minuto. Dá mais ou menos 65 ml/hora para um paciente de 70 quilos. E aí você pode associar geralmente a vasopressina, tá? Pode ser a adrenalina também, mas geralmente é a vasopressina. Quando você flagra ali um extravasamento de nora, você vai usar a fentolamina, que é um bloqueador alfa. E você deve injetar ele o mais rápido possível. Você dilui uma ampola em 10 ml de soro e aí você injeta no subcutâneo do paciente onde extravasou. Outra substância que você pode usar também é a terbutalina, que é o Bricanil. 1 mg mais 1 ml de soro fisiológico e você injeta onde extravasou. Uma informação para finalizar nossa revisão da nora. É de extrema utilidade puncionar uma pressão arterial invasiva quando você começa a aumentar a dose da nora. Se o paciente está precisando de nora em bomba de difusão contínua, já é de bom tom puncionar uma PA invasiva o mais rápido possível, porque a vasoconstricção ainda está pequena. Você irá coletar muitos exames, incluindo repetidas gasometrias arteriais, e isso a pressão arterial invasiva ajuda, e você terá a medida da pressão arterial do paciente em tempo real. Só que, infelizmente, nem todo serviço possui esse recurso aí, né? Então, meus amigos e minhas amigas, acabamos de ler aqui o meu segundo livro, o Manual Prático de Agentes Vasoativos. Se você gostou das informações aqui contidas, tem muitas outras, medicações vasopressoras em bolos, em infusão contínua, medicação vasodilatadoras em bolos e infusão contínua também. Tem mais de 20 medicações aqui que a gente usa aí no dia a dia. E se você quiser adquirir esse livro na sua casa ou na versão digital também, o link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário para o Manual Prático de Agentes Vasoativos. Se você quiser continuar recebendo informações de qualidade, inscreva-se no nosso canal. Você vai receber sempre esses vídeos informativos e com informações assim práticas da vida real mesmo. E é isso. Um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!